Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo e quero conversar contigo sobre o tema do foco. Sim, a gente sabe que o foco é bem importante para a gente atingir os nossos objetivos. A gente está num momento social onde a gente ouve a todo momento que a gente deve ter foco, que o foco é importante para atingir as nossas metas, que sem foco a gente não chega a lugar nenhum, né? E toda essa conversa toda de produtividade e que a gente deve se empenhar para atingir os nossos objetivos. Mas o que ninguém comenta é que uma vida só baseada no foco não é uma vida feliz. Então a gente precisa ter o outro lado do foco, né? O antônimo do foco, que é dispersão, que é, digamos, um olhar de fora, um olhar distanciado que o foco acaba, digamos, não nos trazendo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Nessa semana no consultório, um cliente teve um insight, me falou o seguinte: olha, Léo, sabe o que eu estava pensando? Antes eu tinha a ideia assim de, meu foco é perder 10 quilos, e eu acabava sempre me frustrando e nunca cumpria essa meta, porque essa meta era muito focal. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer uma série de práticas, que é uma das coisas que a gente trabalhou em terapia, práticas corpóreas. Ele começou a fazer yoga, começou a correr, e começou por consequência disso também a perder peso. Então ele dizia: talvez fosse muito melhor eu começar a olhar essas várias atividades que são prazerosas, que fazem sentido, e esses 10 quilos talvez viessem de uma forma muito mais natural. Então, se eu foco demais numa coisa, eu deixo outras possibilidades de lado, né? Então, foi mais ou menos por aí a conversa que a gente estava tendo. Eu achei muito legal e essa conversa que a gente teve sobre esse assunto me inspirou para gravar esse vídeo. Se a gente for pensar bem, em termos, digamos, de natureza, tá? Vamos pensar agora em termos evolutivos. Em que momentos os animais estão em foco? Eu vou usar exemplo agora de predadores, tá? Quando o predador vai caçar, o que acontece? O predador fica extremamente focado, né? A pupila fica ali paradinha, menor num lugar, toda a musculatura fica empenhada para dar um sprint ali, para dar aquela corrida, para poder chegar ali, né, até a gazela, a zebra, enfim, sabe-se lá o que esse felino está caçando. Então o corpo ele está preparado para ter um monte de energia para lidar com uma situação que dura pouco tempo. Assim é a fisiologia do nosso estresse também. A gente lida melhor com as coisas até meia hora, né? Então o nosso estresse não era para durar mais do que 30 minutos. Então nossa fisiologia ela está também preparada para lidar com os problemas de maneira focada, né? Depois o que a gente faz? O que seria o natural? A gente desfocar, a gente dispersar, a gente se desligar, e a gente fica mais relaxado, a gente, né, dá um passinho para trás e olhar as coisas como um todo, até para a gente entender, né, onde é que a gente está indo, qual é a direção que a gente vai. Se a gente não tirar o foco, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então olha só, o que eu quero dizer com isso? Que a dispersão, que é o antônimo, né, o antagônico, ou no caso que é antagônico, eu fiz um pequeno quadrinho aqui para mostrar isso, a dispersão, que é o antagônico do foco, ele é muito importante para a gente viver também. Só que ninguém te fala isso, tá? Vou dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, que foi uma forma que eu, enfim, construí visualmente aqui para tentar explicar para vocês. Então vocês veem que qualquer momento que a gente está em foco, a gente está longe da dispersão, então elas são antagônicas, enquanto uma está baixo, a outra está alta e vice-versa, né? A gente pode fazer uma outra relação também com os hormônios do estresse, né? Então, enquanto a serotonina está baixa, o cortisol está alto. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, a gente não precisa estar feliz quando a gente está estressado, né? A gente precisa ficar, digamos, mais focado para resolver o problema. Então a serotonina vai lá embaixo e o cortisol vai lá em cima, porque o cortisol é importante para nos dar energia para resolver o problema, resolver a situação, né? Então olha só que interessante, né? Enquanto um está acontecendo, o outro não está acontecendo e vice-versa. E o que acontece em relação ao tempo, né? Isso vai passando, né? Então quando a gente está muito focado, né, está muito ligado aqui na linha de cima, talvez não fique claro a noção do todo. É importante a gente dispersar. Então, o que a gente está falando aqui é que talvez um equilíbrio entre foco e momentos de dispersão. Outra forma da gente pensar é um equilíbrio entre descanso e ação, um equilíbrio entre
momentos onde a gente vai, desbrava, põe força e momentos onde a gente descansa, planeja e olha como um todo até para saber a direção que a gente está indo, né? Um equilíbrio entre foco e dispersão. Qual é a grande questão aqui do foco, que muitas vezes isso não é enfatizado em treinamentos, em profissionais, digamos, que tendem a trabalhar com essas metodologias mais motivadoras. Quando a gente fica muito focado, a gente perde a noção do todo. Então a gente fica com uma energia muito ligada à aquisição de objetivos ou daquilo que a gente gostaria de fazer na nossa vida, que tem a ver com o foco. Só que muitas vezes a gente precisa dar um passinho para trás e deixar a nossa mente dispersar, que é o oposto do foco, para a gente poder entender onde é que a gente está indo. E aí que entra essa parte, digamos, a vermelha que está aqui no final, ó, o sentido e o propósito. Então, seja o foco, ou seja a dispersão, para onde tu está apontando, para onde tu está indo. Obviamente, quando a gente está no foco, a gente está, obviamente, indo além, né, do nosso momento ali de descanso para atingir o objetivo, só que muitas vezes ele não nos dá a oportunidade da gente entender o sentido daquilo de uma maneira mais ampla. Eu comentava, né, anteriormente do quanto é importante a gente dispersar para poder entender para onde a gente está indo. O Viktor Frankl, aquele autor, aquele psiquiatra humanista da logoterapia, ele dizia justamente o seguinte: a gente tem que aprender a valorizar cada passo do caminho e só assim a gente vai atingir o alvo. Se a gente ficar só mirando no alvo, provavelmente a gente vai errar. Agora, se a gente tiver atitudes cheias de sentido, o alvo vem com uma consequência, né? Então, mais ou menos essa mensagem que eu queria deixar para a gente se dar conta que o foco é importante, sim, né? Mas também é importante a gente descansar, né? Fisiologicamente, a ativação do sistema nervoso simpático é fundamental, e eu já falei sobre isso em algum vídeo, vou colocar aqui para vocês. É fundamental para a gente ter ação, ter energia, mas também é fundamental para a gente descansar e acionar o nosso sistema nervoso parasimpático. O que acontece com a ativação do parasimpático? Relaxamento, né, descanso, o que leva o quê? A criatividade. O que leva a gente poder ligar coisas, né, que estão ali na nossa frente, percepções e que antes não tinha se dado conta, que a gente chama de insight. Graças ao relaxamento e ao parasimpático, é que a gente consegue se conectar com a gente e ter uma ideia mais clara do sentido das coisas. Então, graças à ativação parasimpática, ou seja, daquela que está do lado da dispersão, do descanso, do acalmar, né, de não ter que fazer tudo rápido, esse lado é o que nos dá possibilidades de a gente poder refletir, entrar em contato com a nossa motivação mais intrínseca, daquilo que realmente tem a ver com os nossos valores, com aquilo que está alinhado ali com as nossas motivações mais abstratas, né? Então a motivação intrínseca geralmente ela tem muito mais a ver com coisas abstratas, que são valores que eu quero levar adiante, valores que eu quero que façam parte de mim, da minha vida, né? E o foco está muito mais ligado ao que eu preciso fazer, que obviamente também é importante, né? Mas se a gente ficar só no que a gente precisa fazer, a gente olha muito para fora, a gente fica muito, né, focado nas atividades, né, para não usar o pleonasmo aqui do foco, focado nas atividades, e a gente não se dá conta às vezes para onde a gente está indo, que direção é que a gente está apontando, certo? Um bom exemplo disso, só para a gente terminar, é a questão do sábio, né? Que imagem tem o sábio? Qual é o estereótipo do sábio? É uma pessoa agitada, é uma pessoa que está sempre indo em vários lugares, né, com uma super energia, ou uma pessoa calma, equilibrada, de fala devagar, né, que está, digamos, muito mais relaxado? Acho que é muito mais a segunda opção, né? E isso não é à toa. E não quer dizer também que o sábio não teve que ter foco em vários momentos da vida. Mas qual é a energia ou a vibe que ele fica a maior parte do tempo? Está muito mais na dispersão do que no foco. Não acham? Enfim, eu sei que esse assunto é polêmico, vários de vocês não devem ter concordado comigo, mas eu estou louco para ver os comentários de vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, certo? Se o conteúdo fez sentido, lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Até mais!